Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Já estamos abençoados. A juventude estando aqui conosco é um incentivo para nós, né? A fila está andando, nós estamos lá na frente da fila, né? Mas a juventude vem como que fazendo este caminho, porque eu entrei nessa casa aqui em 1980. Está bem assim? Tá, joia. Em 80 eu estava com 32 anos. Então eu era jovem, quase que da mocidade, mas já era moço de idade, né? Então, com 32 anos, nós entramos nessa casa. E depois fomos, em 83, começar a dirigir reunião mediúnica. Daquele jeito, imagina, né? Mas começamos com tropeços, começamos a nos interessar, a trabalhar, a estudar, sempre para que a gente pudesse fazer algo melhor. E hoje vemos nessa juventude tão atuante aqui na casa, né? Com tanta disposição de aprender, de servir, que a gente fica emocionado. E este momento de harmonização nos deixou realmente emocionados aqui com eles. Agradeço de coração a todos que vieram e por nossa conta aqui nós vamos conversar um pouco a respeito de Kardec e as sociedades espíritas. É importante esta data para nós, em que nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Allan Kardec nasceu muito depois, mas Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto, há 220 anos. Ele ainda está presente em nós, está presente em nossa vida. Velhinho já, né? 220 anos, mas ele está presente em nossa vida. Allan Kardec nasceu depois, nós vamos explicar, ok? Mas, enquanto isso, nós vamos ver um pouquinho de uma historiazinha, e eu busquei essa história de um amigo nosso, Maurício Silva, lá do Paraná. Ele fez um pequeno trecho de vídeo mostrando como nasceu Allan Kardec, certo? E nós vamos trazer este videozinho aqui para que a gente possa trabalhar um pouco esta ideia de como nasceu Allan Kardec, né? Então, vamos lá. Não, eu vou passar aqui. Esse está com a música chama Poeme, do álbum Secret Garden. Essas imagens são extraídas da videoobra de Allan Kardec, um CD-ROM, né? Que foi feito por Edson Aldi. E como eu falei, a seleção de slides e essa composição foi feita pelo querido amigo Maurício Silva, lá de Curitiba. Ele começa assim: houve um tempo em que a luz andou sobre a terra. Foi quando Jesus esteve entre os homens, cantando realmente um hino à esperança. E mesmo desprezado pelos homens, vendo sua mensagem esquecida, ele disse: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Quebram-se as vagas do oceano, do tempo, somando séculos. França do século XIX. Paris, Notre-Dame, Champs-Élysées, Palais Royal,
muito importante nesse momento, naquele momento. A Galeria d'Orléans, lá no fundo, onde é que ficava o Palais, dentro do Palais Royal. Os cafés deliciosos que Paris nos oferece até hoje, os boulevards, as avenidas. E na França, de Hippolyte, Léon Denisard Rivail e Gabriel Boudet, nesse casal, um endereço muito especial. Rue de Martyrs, número 8, segundo andar, fundos. Um apartamentozinho de 40 metros quadrados. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Onde morava o casal, Hippolyte e Gabriel. O local onde foi concebido um grande livro. Lançado em um sábado de primavera, na França, em abril, é primavera. Na livraria Dante, no Palais Royal, Galeria d'Orléans, número 13, a 18 de abril de 1857. Uma doce canção. Um hino à esperança. O Consolador prometido por Jesus. 167 anos de Espiritismo no mundo. Estamos por aprender os ensinamentos. E um deles, registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E aí, nesse pequeno apartamento, de 40 metros quadrados, que Kardec trabalhou de 1854, 55, quando ele começou a ter contato com os fenômenos espíritas, e que ele viu ali atrás, não só algo que pudesse ser um fenômeno qualquer, mas ele disse: alguma coisa tem além disso. E esse trabalho, então, ele se dedicou a vida inteira, a partir daquele momento do chamamento, na casa das pessoas. E ele começa na casa dele todo um processo de trabalhar e escrever o Livro dos Espíritos. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, Hippolyte lança com o nome de Allan Kardec. Por isso que Allan Kardec nasceu em 17 de abril de 1857. Nós podemos dizer isso. Ele adotou um cognome, porque ele era muito conhecido em Paris, professor, pedagogo, tinha vários livros escritos de matemática, física, química e outros livros mais, de pedagogia, inclusive, onde ele aprendeu na escola, lá em Yverdon, ele aprendeu com Pestalozzi, Então, ele tinha muito cabedal de conhecimento, e era professor. E a Amélie Boudet também. Ela era da arte, da escrita, e eles juntos eram bastante conhecidos. E aí ele resolve apagar a sua personalidade de Hippolyte e registrar-se como Allan Kardec, porque ninguém conhecia. E ao chegar nas livrarias, principalmente do Palais Royal, lá, da Galeria d'Orléans, havia 2 livrarias, eles chegavam lá, mas quem que é esse indivíduo que escreveu?
Era o Allan Kardec. A partir dali, pagando esta personalidade, ele começa a fazer todo o trabalho que hoje nós entendemos como doutrina espírita. Não foi um trabalho de codificação simples, foi um trabalho de estudo, de pesquisa, de raciocínio, de entendimento, para que pudesse chegar a resultados cada vez melhor. E não passou só aí, porque ele começou também em outras atividades. Então, em 18 de abril, ele lança o Livro dos Espíritos, né? Na Galeria Danty, como nós falamos ali, que está pequenininho ali, vocês não enxergam, mas eu enxergo, né? Certo? Lá na Livraria Danty, né? Na Galeria do Orleans. E aí ele escreve também 2 obras. Uma primeira delas, antes de fundar uma sociedade espírita, ele escreve as instruções práticas e dá o endereço das instruções práticas na Rue des Martyrs, número 8, ou seja, onde ele morava. Era ali a sede de um centro espírita. Era ali que ele começou todo o trabalho da doutrina espírita. Então, ali era um centro de estudos, um centro de inteligência da doutrina, de busca uma ciência para que pudesse trazer depois para nós. E ele escreve, então, esse livrinho aqui, né, de instruções práticas das manifestações espíritas, e começa o trabalho, a partir de janeiro de 1858, a Revista Espírita. Então, os 4 primeiros volumes, os 4 primeiros meses da doutrina espírita, porque ela é composta hoje, né? Ela é composta de 12 fascículos cada revista, certo? Ela anual, né? Por isso que ele chamou ali de primeiro ano, né? Première année, certo? Em 1858, mas os 4 primeiros fascículos, que são fascículos mensais, onde ele conta sobre a sociedade espírita, conta a formação, quanto o que a revista espírita vai trazer para a humanidade, para aquela comunidade, inclusive, para ter acesso a todas as pessoas e receber as respostas da própria comunidade, como estava aquele andamento do espiritismo naquelas circunstâncias. Nesses 4 primeiros meses, ele fez no apartamentozinho de 40 metros quadrados. 400, opa, quem dera, né? Seria um verdadeiro salão de centro espírita, não é isso? Imagina 400 metros quadrados, 40 metros quadrados, 5 por 8. A minha sala na minha casa tem 30 metros. É pequeno. Para o grande trabalho do codificador. Começou simples, na simplicidade, embora com toda a dedicação, com todo o amor por aquilo que ele estava fazendo. Não sabendo ainda, não sabendo claramente, mas tendo a intuição de que a obra apenas começava. E isso ele fala na Revista Espírita. Eu não vou falar qual ano não, senão a Valéria vai anotar e depois ela vai verificar. Eu vou errar dessa vez, então eu não vou dizer. São essas obras que ele começou ali. Quando foi em abril de 1857, então de 1858, 1º de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nesta época, ele está consolidando o trabalho dele, mas na rua, como é que chama essa rua ali? A rua... Está lá, hein? Não, não é não, na Rua Salles, não. Ah, meu Deus, eu esqueci. De Valois. É do lado do Palais Royal. Paris. Palais Royal é um grande, né? É um grande jardim, inclusive, e ali ao lado, um palácio grande, e ali ao lado tem uma rua, que é a Rua de Valois, número 33. Ele começa, então, nessa fachadinha aqui, olha, certo? O Palais Royal está ali do lado esquerdo ali. Hoje é a foto do Google, então está cheio de tapume ali, mas naquela época não tinha isso, certo? É só para a gente situar um local que era um local pequeno também, não era grande, né? E era num lugar de maior comércio.
ali naquele número 33, ali tem 35, 33 e 35. Era no 33 que ele colocou. E em 13 de abril de 1858, a polícia autoriza o seu funcionamento. Veja que a Sociedade Espírita de Paris tem que cumprir as regras da administração, certo? Ela teve que cumprir. Ela não foi inventada e ficou por isso mesmo, não. Ele fez questão de manter toda a anuência, toda a permissão, inclusive para suas obras, do trabalho administrativo lá em Paris. Então, não foi de qualquer jeito que foi montado, foi um trabalho enorme, né, para montar isso tudo. E a polícia, então, a polícia que dava autorização, né, aqui o Ministério do Interior, da Segurança Geral, data em 13 de abril, autoriza o seu funcionamento. E ali ele foi presidente da Sociedade Espírita de Paris até 31 de março de 1869, quando ele desencarna. Ele foi presidente, então, durante esses 12 anos, praticamente. Né? 12 anos, né? Porque é 1º de abril até 31 de março, completa realmente 12 anos completos. E em toda esta época, ele esteve à frente do trabalho da Revista Espírita e de todos os outros trabalhos que a Sociedade Espírita de Paris poderia fazer. Observando, lendo, estudando, trabalhando, recebendo mensagens, codificando, trabalhando aquelas circunstâncias e fazendo as experiências necessárias para que a doutrina pudesse chegar a nós. Esse hino de esperança chegasse até nós. Certo? Muito bem. Na Revista Espírita de maio de 1858, ele diz exatamente sobre a fundação da sociedade. Ele vai dizer o seguinte: a Revista Espírita servia para isso, viu, gente? Inclusive, até março de 1863, ela soltava os boletins do que ocorria dentro da sociedade. O que foi lido, o que não foi lido, o que né, se admitia como sócio ou não. Ela tinha toda uma estrutura de informação pública, né, e era lida quase que no mundo inteiro, praticamente. O mundo conhecido daquela época, né, principalmente ali nos países da Europa, mas até mesmo no Brasil, nós recebíamos a Revista Espírita aqui por alguns companheiros que eram correspondentes com a Sociedade Espírita de Paris. Né? Então, Allan Kardec escreve: a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenção e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, e aí ele vai dizer como ela foi montada. Ok? Então, dentro desta perspectiva, não foi montada também com qualquer pessoa. Pessoas sérias, isentas de preconceito, de prevenção, abertas ao entendimento, ao diálogo, à discussão e não à disputa, que foi muito importante nesse período, né? Composta dessas pessoas animadas do sincero desejo de se esclarecerem. E aí nós voltamos para 2024. A mesma situação deve pautar a organização de uma sociedade espírita, de um centro espírita, seja ele em nível familiar, seja ele em nível público. Como a nossa casa é uma casa pública, mas nós temos grupos familiares. Inclusive, nós temos um grupo, que a panelinha está aqui, né?
2 ali, 3, 4, 5. Tem uma panelinha aqui que frequenta conosco esse grupo desde 1988, né? Nós estamos aí com o desejo de nos esclarecer. Ali não tem professor, não tem aluno. De vez em quando nós admitimos mais algumas pessoas, né? E principalmente nós estamos admitindo jovens, porque nós estamos ficando velhos, nós vamos desencarnar e nós precisamos de dar continuidade a todo este processo. Tá? Então, Allan Kardec nos ensina como montar esta sociedade espírita, seja ela em ambiente familiar, pequena, que não precisa de tantas regras, estatutos e nem nada, como também aquela que necessita de todos os procedimentos administrativos, como é o caso da nossa casa espírita aqui. Mas ele já começa a dizer que aqueles que querem formar, que sejam pessoas sérias, com o desejo de se instruírem. Aqui não temos professores, certo? Aqui nós somos todos aprendizes, aprendizes do Cristo, aprendizes de Jesus, aprendizes daqueles que foram os responsáveis por nos trazer essa doutrina de luz, certo? Todos nós somos aprendizes. Muito bem. O correspondente de Bordeaux manda para Kardec uma carta. E ele, na Revista Espírita de setembro de 1861, ele escreve o que essa carta continha, certo? E eu vou trazer apenas um trechinho aqui. Os mais fervorosos adeptos da doutrina, já em 1861, onde o livro dos médiuns já tinha sido lançado, o livro dos espíritos já tinha sido editado na sua segunda edição, em 1860, certo? E ali o livro dos médiuns já tinha sido lançado, e ele escreve aqui, então, o seguinte, o correspondente de Bordeaux. Os mais fervorosos adeptos da doutrina, cujo número aumenta diariamente, desejam organizar uma sociedade que dependeria da de Paris para um controle dos trabalhos. Redigimos um documento calcado no modelo da sociedade parisiense e o submetemos à vossa apreciação. E ali ele vai falar, esse correspondente, que não era só uma sociedade de pessoas intelectuais, não. Várias outras sociedades pequenas, inclusive só de operários, estavam se organizando e queriam essas orientações. Então, esse correspondente escreve para obter essas orientações. E ele se coloca numa condição de submissão à sociedade parisiense de estudos espíritos. Vocês entenderam a ideia ali? Que ele coloca assim, olha, nós queremos que vocês façam controle. Vamos ver o que Kardec responde, né? Resposta de Kardec aos espíritas de Bordeaux, discurso em abril de 1862, né? Kardec faz esse discurso e coloca na Revista Espírita de junho de 1862. Embora a resposta já tinha sido enviada, e a carta demorava, né, gente? Não era o WhatsApp, nem e-mail, não, certo? Era no trem, na carroça, né? Certo? E Bordeaux fica um pouco distante de Paris, né? Não é fácil uma viagem direta de Bordeaux a Paris naquela época. Então, demorava a chegar a carta. Como demorava receber a resposta. Então, não era de um dia para o outro. Mas Kardec responde de uma forma magnífica. Uma forma que nos ensina como nós devemos organizar uma sociedade, e se tivermos alguns que se organizam a partir dali, mesmo buscando a experiência dessa sociedade, como o caso da nossa casa, que tem 80 anos de experiência, num trabalho sério e árduo, que ela se organiza sem dependência, com independência dentro dos seus trabalhos. E é exatamente Kardec que vai colocar para eles. Naturalmente, senhores, cabe aqui uma observação muito importante sobre a natureza das relações que existem entre a Sociedade de Paris e as reuniões ou sociedades fundadas sob os seus auspícios, e que seria erro considerar como sucursais. Então, ele já começa colocando
um ponto. Se não é sucursal, não tem dependência, ok? Administrativa, não tem dependência de nada nesse sentido. Nada. Cada uma segue o seu trabalho, fazendo independentemente, mas com todas as responsabilidades que advêm da formação de uma sociedade espírita, de um centro espírita, né? Então, ele vai dizer aqui, olha, a Sociedade de Paris não tem sobre aquelas outra autoridade senão a da experiência. A autoridade totalmente intelecto-moral, né? Mas, como já disse em outra ocasião, não se imiscui em seus negócios. Seu papel limita-se, ali tinha um tracinho, eu esqueci, a conselhos oficiais, quando solicitados. Então, não há uma ingerência da sociedade Espírita de Paris sobre as outras sociedades que seriam montadas. Quando nós olhamos o movimento espírita hoje, aqui no Brasil principalmente, nós vemos uma série de coisas que pensamos que há uma hierarquia e há uma submissão. Não, as sociedades espíritas são autônomas. Elas têm os seus trabalhos, dirigem os seus trabalhos como querem, como devem ser feitos, inclusive, e como querem que sejam feitos. E não tem uma ingerência dos órgãos das federativas, e eu vou explicar o que é isso, sobre o trabalho da Casa Espírita. As federativas são a Aliança Municipal Espírita, aqui em Minas Gerais. Tá? Aqui em Belo Horizonte nós temos a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, que a Aliança Municipal Espírita é o órgão municipal da União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira é uma federativa estadual. E nós temos o Conselho Federativo Nacional, que é em Brasília, e a Sociedade Espírita, que regula o Conselho Federativo Nacional, que abriga o Conselho Federativo Nacional, é a Federação Espírita Brasileira, que vocês já devem ter ouvido falar, a maioria de nós já deve ter ouvido falar. Não há hierarquia, não há imposições. É um processo de trabalho em conjunto, porque nós precisamos uns dos outros. Há elementos que são muito estudiosos, que são trabalhadores, né? Que são experientes, intelecto-moralmente, para nos trazer ideias, mas jamais imposição. Jamais uma observação do que se deve fazer ou não se deve fazer numa sociedade espírita, porque isso é compromisso dos seus associados, dos seus construtores. A música que foi cantada hoje, me lembra aí, que foi sobre o Manuel Felipe Santiago, mas ela foi no meio, que fala que tantos vieram e passaram e deixaram suas experiências, para que nós pudéssemos aproveitar dessas experiências e trabalharmos mais ainda para deixarmos experiências para aqueles que vêm posteriormente. Não foi assim, mais ou menos? Né? Olha só que coisa importante, gente. Agora, que experiência nós queremos deixar? É como a Kardec deixou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou experiências desagradáveis, experiências de imposição, de diálogo fraterno, de trabalho. Temos divergências de ideias, lógico, somos pessoas, mas temos coração. E é isso que daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouquinho. Tá? Temos coração. E ele diz assim ainda, o laço que os une é, pois, puramente moral. É puramente moral. Fundamentado na simpatia e na similitude das ideias. Entre elas não há nenhuma filiação, nenhuma solidariedade material. A única palavra de ordem é a que deve unir todos os homens, caridade e amor ao próximo. Palavra de ordem pacífica que não deixa margem a dúvidas. Se isso é entre as sociedades, imagina numa própria sociedade.
entre os componentes de uma própria sociedade. E a caridade não é uma coisa que se faz. Caridade é uma vivência, né? É um processo de vivência de uma virtude. E essa virtude está associada a três grandes virtudes que formam a síntese da caridade. A caridade, aliás, desculpa, é a síntese dessas três grandes virtudes. Que no entender de Jesus, como nós ouvimos ontem, a nossa amiga falando aqui, a Rosana, dizendo, né, que essa síntese das virtudes, que seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, ou seja, essa vivência nos relacionamentos, com indulgência, com o perdão, com a benevolência, ou seja, os nossos atos têm que ter o bem dentro dele, o sentimento do bem. O nosso pensamento tem que analisar as situações, mas com indulgência. E o nosso coração, o nosso sentimento, trabalhar a situação do perdão constantemente. Ou seja, de não haver mágoa, inveja e nenhuma outra dimensão ruim das paixões. Então, nós estamos trabalhando esse sentido constantemente nos relacionamentos. Há divergências? Há, mas deve haver união na divergência para que a gente possa aprimorar, crescer. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou no meio deles, inclusive nas divergências. Porque se nós queremos crescer com elas, Jesus está no meio. Agora, se nós queremos disputar quem é o melhor, na vaidade, no orgulho, Jesus não está no meio. Então, nós precisamos de entender todo este processo que significa a caridade verdadeira e o amor ao próximo nesta palavra de ordem pacífica, que não deixa margem a dúvidas. Não pode haver dúvidas aí, né? Em todos os nossos relacionamentos dentro da sociedade espírita. Ok? Inclusive com as outras, né? Vamos lá. Minha cortininha funcionou. Mas, em 1861, em abril de 1861, Kardec lança este maravilhoso livro que chama O Livro dos Médiuns. E não deixa de colocar no capítulo 29 e 30, né? Basicamente 2 capítulos, mas principalmente nesse, das reuniões das sociedades espíritas, como deve ser este procedimento. Vale para hoje, gente? O que você acha? Vale? Vamos ver, né? Vamos ver se vale para hoje. Né? Se isso é realmente para o crescimento ou se é alguma coisa imposta. Vamos ver o que Kardec nos diz. Que, aliás, ele nunca impôs nada, né? Na própria Revista Espírita de 1858, ele começa dizendo o seguinte: esta revista, ele vai dizer isso, não com essas palavras, mas ele vai dizer assim: esta revista serve para discutirmos as ideias e jamais disputarmos. Lá no primeiro volume, no primeiro capítulo, no primeiro mês de janeiro de 1858, ele diz: jamais disputar, mas discutir. Discutir ideias, discutir coisas que vão melhorando tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos, né? Muito bem. Então, ele diz assim para nós: as condições mais favoráveis para uma sociedade espírita que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos se contém todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos seguintes pontos. Ora, para que uma sociedade seja bem assistida, é preciso que os seus componentes, que os seus assistentes, que os seus companheiros de trabalho, os trabalhadores da sociedade e aqueles que normalmente as frequentam,
isso independentemente da idade, isso independentemente do que faz, mesmo que seja para sentar e ouvir e trabalhar nesse sentido, algumas situações são importantes, porque ela vai se fazer assistida pelos bons espíritos, que nós, nessa predisposição ou nessa disposição de realmente trabalharmos no bem, nós atraímos esses companheiros, que é a nossa proteção. Certo? Do contrário, quem que nós atraímos? Se houver inveja, se houver disputa, se houver, né, querer um prejudicar o outro, que tipo de espírito nós vamos atrair para nós? Da mesma categoria. Então, se nós queremos, como ele diz lá, uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos espíritos, dos bons espíritos, os espíritos bons, plano superior, não são espíritos imperfeitos, não têm paixões ruins, só têm o desejo do bem, portanto, são espíritos muito, né, mais adiantados do que nós. Nós podemos, então, resumir nos seguintes pontos. Primeiro, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Oh, meu Deus! Temos perfeita comunhão de vistas e sentimentos? Às vezes não. Mas na configuração de trabalhar a caridade nos relacionamentos, nós começamos a trabalhar a perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Não é a minha forma de ver que vai ser a melhor. É a forma de nós discutirmos as ideias, os procedimentos, aquilo que está sendo dito, as instruções, os trabalhos que estão sendo feitos, para que a gente possa fazer sempre melhor. E não como crítica que vai prejudicar. Olha só que diferença. Que quer destruir. Então, primeiro, ponto de vista. Os pontos de vista. Certo? É lógico que quando vamos formar a sociedade espírita, os pontos de vista sobre os princípios doutrinários têm que ser os mesmos. Deus, Jesus, Espírito, perispírito, imortalidade da alma, reencarnação, né? Comunicabilidade com os espíritos e todos os outros derivados destes, nós vamos ter que ter o mesmo ponto de vista. Se alguém vier aqui com alguma ideia diferente da reencarnação, não tem reencarnação, pronto, vai ser o caos. Então, não deve ser um membro que forme uma sociedade espírita. Temos que ter o mesmo ponto de vista, nesse sentido. Agora, aí vem o problema de sentimento. O mesmo sentimento é diferente de ponto de vista. O sentimento é aquilo que nos leva a um proceder melhor, no sentido de buscarmos tudo que for necessário à nossa própria situação de reforma interior, de crescimento espiritual. Aprender a amar. Aprender a amar. Quando o Espírito de Verdade nos falou lá atrás, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, nós estamos aqui aprendendo a amar. Então, o nosso sentimento não pode ser um sentimento de revolta, um sentimento de paixões ruins, de ciúme, de desconfiança. Isso não combina com um processo, com o trabalho dentro de uma sociedade espírita. Para que os bons espíritos nos assistam, certo? Então, se nós temos alguma coisa dessa, nós temos que mudar. Porque os espíritos não vão mudar para a gente. Nós é que temos que mudar, certo? Muito bem. Aí ele vem dizendo, cordialidade recíproca entre todos os seus membros. Vocês já viram que coisa boa? Quando a gente chega ali, cumprimenta, dá um abraço, um beijinho, um sorriso, conversa, mesmo que seja uns 10 segundos, não tem problema. Tá? É um processo de aprender a cordialidade. Não é isso? Se, por exemplo, tem um velhinho aqui subindo as escadas ali, vem dar a mão para o velhinho. Né? Gente, isso é primoroso. Cordialidade entre seus membros significa todo este processo de ser cordial de coração. Córdios de coração. Então, há um sentir bem em relação àqueles que estão conosco. Né? Está ficando complicado, gente? Hein? Kardec se preocupou bem com as sociedades espíritas?
A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, já falamos. Né? A ausência de todo sentimento que seja diferente de um relacionamento que faz crescer ambas as partes. É uma forma de ajudar e ser ajudado ao mesmo tempo. Nós não estamos aqui na qualidade de melhores nem piores. Nós estamos aqui na qualidade de aprendizes. E se somos aprendizes, ora nós somos ajudadores, ora nós somos ajudados. Ora nós somos instrutores, ora nós somos instruídos. E nós podemos ser instruídos ou instruir, mas vamos dizer mais instruídos por qualquer pessoa que seja, qualquer situação que ela esteja, qualquer coisa. Eu tenho medo de dar opinião. Não tenha medo não, opina. Fala com o coração, fala com este compromisso do sentimento da caridade cristã. Não é isso? Dê opinião, qual que é o problema? Conversa e vê se há alguma coisa melhor que se possa fazer. Este compromisso dos trabalhadores da sociedade, principalmente, e daqueles seus frequentadores assíduos, esse tem que ser normal. Tem que ser um compromisso de todos. Não é para denegrir, é para crescer. Então, quando isso acontece, nós estamos trabalhando esse sentimento verdadeiro da caridade cristã, com ausência de todo sentimento contrário a isso. Kardec continua: um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quando é que os Espíritos falam conosco? O ensino deles, hein? Pode falar. Quando? Quando nós estamos até conversando com as pessoas, certo? Porque nós somos inspirados ou intuídos. Mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, nós podemos estar trazendo as ideias que os Espíritos nos deixam. Num atendimento fraterno, é a mesma coisa. Numa conversa de escada, é a mesma coisa. Aqui, entre nós, o que nós estamos fazendo? Buscando a instrução, porque essas instruções não foram somente de Kardec, estava com a supervisão do Espírito de Verdade, de Erasto, principalmente, certo? Então, veja, isso daí é palavra que os Espíritos aprovaram, para que ele pudesse trazer para nós. Então, quando nós estamos com esse desejo de instrução, nós estamos ouvindo os Espíritos. Emmanuel tem quantos livros? Nós estamos estudando, Fausto, Ceifa de Luz, né? Nas quartas-feiras, não é isso? Ceifa de Luz nas quartas-feiras. Gente, é um compêndio de um trabalho maravilhoso, exclusivamente moral, que nos levanta a alma, que nos cura a alma, se quisermos assim curar. Nós estamos ouvindo de quem? Dos Espíritos. Só que quem traz aqui são os companheiros que vão fazer as palestras. São intermediários do livro, olha só. Né? Então, nós estamos ouvindo os Espíritos. As instruções e aquilo que nós estamos trazendo aqui nada mais são do que instruções de Kardec. Por isso que eu gosto do texto. Né? O texto é uma beleza, certo? Que não é texto do Valdemar, graças a Deus. Mas quando é algum espírito, por exemplo, que é confuso, que é doente, seja encarnado ou desencarnado, nós aprendemos com eles também ou nós estamos ali para ensiná-los? Nós estamos ali para nos instruir com eles. Se são espíritos desencarnados, eles vão falar dos seus dramas, das suas situações que passam no mundo espiritual. Os desencarnados, das suas experiências ruins, ou até mesmo do seu desprezo por tudo, com os espíritos endurecidos, por exemplo, daqueles que tiraram a própria vida e, no entanto, sofrem no mundo espiritual, eles falam conosco dos seus sofrimentos, do seu arrependimento, do jeito que ele está. Nós queremos isso para nós? Então, aquela experiência de sofrimento deles nos instrui para que não sigamos o mesmo caminho.
para seguir um caminho diverso daquele. Então, nós nos instruímos com os espíritos que estão aí. Muito mais do que nós podemos instruí-los. Porque nós ainda também temos imperfeições. Mas nós podemos, nesse diálogo fraterno com eles, crescermos em conjunto. E assim com os encarnados também. Quando nós atendemos uma pessoa que está com os seus dilemas, com os seus problemas, e nos contam, vocês acham que nós não aprendemos com isso? Ou nós estamos naquela posição orgulhosa, né? Eu sou o maior, você é o menor. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou aprender com você. Aquele momento que nós estamos fazendo aquela reflexão de aprender com essas situações, nós estamos crescendo. Então, em todas as situações, nós estamos ouvindo os espíritos, sejam encarnados ou não. Para quê? Para instruir e nos melhorar em todas as situações. Né? Aqui nós vemos outra, exclusão de tudo, o que apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Eu vou lá ver como é que é. Esse, às vezes, pode até vir. Eu fui num casamento uma vez e me pediram para fazer a prece da hora do casamento lá, né? E um amigo nosso, querido, eu chamo ele de afilhados, né? Aí estamos lá, e o casamento era num salão de festas, né? Dos nossos amigos, os que nos receberam aqui na casa, te recebeu na evangelização, né? Aí eu estou lá, e aí o garçom que estava do meu lado, eu estava lá no fundo, ouvindo, né? O pessoal lá, ele falou assim, é um casamento espírita? Eu falei, não tem casamento espírita. Mas quem é que hora que os espíritos vão baixar aqui? Olha a compreensão do indivíduo. Né? É engraçado? É engraçado. Mas nós temos que compreender que a ignorância faz essas coisas. Então eu expliquei para ele, rapaz, nem queira saber, mas não vai baixar espírito nenhum aqui hoje, não. Hoje nós vamos fazer uma prece em benefício dos noivos, para que eles possam consolidar não só um casamento no sentido físico dos corpos, mas muito mais na unificação das almas. É assim, é? É assim. Mas não é casamento espírita, não, é apenas uma prece que nós vamos fazer, né? Então, veja, a falta a ignorância, às vezes, pega por esse lado da curiosidade. Mas nós que já estamos na frequência de um trabalho, já vimos ao centro, a curiosidade, por curiosidade simples e cristalina dos fenômenos, ela não nos leva a nada, ok? Então, não deve ter este espírito de curiosidade daqueles que frequentam, né? Muito bem. Recolhimento e silêncio respeitosos. Toda quarta-feira de manhã que eu venho aqui, né? Eu venho toda quarta-feira de manhã, nós ouvimos o Theo gentilmente pedindo, que olha que tem um bocado de trabalhador na quarta-feira, né? Gentilmente pedindo que fiquem mais tranquilos, né? Que o tratamento começa quando a gente chega aqui, certo? E é uma falação danada. É lógico, gente. Quando nós encontramos amigos, é bom a gente abraçar, conversar, né? É bom dar aquele carinho especial ali, rir um pouco, isso não faz mal nenhum. Mas faltando uns 10 minutos para começar, façamos o silêncio respeitoso. Um recolhimento nesse sentido, buscando interiorizar-nos de que nós estamos ali num compromisso não só material, mas num compromisso espiritual. Isso é uma recomendação de Kardec a todos os frequentadores. Não é só os trabalhadores, ele diz a todos os assistentes. Certo? E isso ele trabalhava bastante na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. União de todos os assistentes pelo pensamento. Ora, essa união se faz como? Através de uma harmonização musical,
né? Através de uma leitura, que nós vamos prestando atenção naquilo e vamos nos unindo pelo pensamento. Olha que beleza que foi hoje, né? Eu até arrepio quando falo que essa juventude está, né, tá colocando aí a sua alma para que esse centro tenha continuidade com jovens responsáveis. Certo? Olha que coisa boa isso, né? Então, veja, quando nós estamos aqui, união de todos os assistentes pelos pensamentos, se cada um estiver pensando numa coisa aqui, onde é que está a união disso? Quando nós estamos prestando atenção, chama concentração. Ou seja, união pelo pensamento é uma concentração. E naquele momento eu vou aprender mais, eu vou apreender mais, né? E meditar naquilo que está sendo colocado, inclusive no momento de uma prece, por exemplo. Né? Serão essas condições tão difíceis de preenchimento que não se encontre quem as satisfaça? É uma pergunta que Kardec faz lá no Livro dos Médiuns. Nós podemos fazer isso? Acho que podemos. Nós, como trabalhadores espíritas, nós podemos chegar aqui, abraçar, rir, comentar, conversar um pouquinho, mas depois nos assentarmos para que o ambiente seja preparado na reunião pública, nas reuniões privativas da mediunidade ou dos estudos que nós fazemos, né? Não seria ideal que isso seja feito dessa forma, com esta tranquilidade, por exemplo, e com tudo aquilo que nós falamos lá atrás? Essas condições são essas todas que ele trouxe aqui, e eu resumi, hein? Lá no Livro dos Médiuns, então, ele dá essa dica para nós, de como deve ser, né? Só uma pergunta aqui, só de curiosidade. Quem já leu todo o Livro dos Médiuns? Faz assim, só para eu saber. E quem já estudou profundamente todos os livros do médium? Porque a gente, às vezes, lê, mas passa, né? Quando chega nisso da sociedade espírita, a gente passa rapidinho ali, né? Gente, isso tem um trabalho maravilhoso ali dentro, certo? E o capítulo 30 tem o regulamento da sociedade. E no capítulo 31 tem as mensagens que são dadas, inclusive, para os médicos, para a sociedade, para os assistentes e assim por diante. Isso é coisa espetacular, né? Muito bem. Convocação às sociedades espíritas. Olha o que Kardec fala para nós. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificar lá, gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Se o espiritismo ficar na prateleira das nossas casas, né? Se ele ficar lá parado, ele não se movimenta. Quem faz o movimento somos nós. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós nos movimentemos. Por isso, a célula máter do movimento espírita é a casa espírita. Mas muitas casas espíritas começam no lar. Então, como ela exporta o caráter, a célula máter do espiritismo é o lar. É onde começa tudo. Mas ali nós nos reunimos e formamos uma célula maior. São vários lares aqui, olha, que estão reunidos, né? Então, com isso, nós formamos uma célula maior. Para quê? Para melhorar as massas. Mas as massas vai ficar melhor quando nós aperfeiçoarmos os indivíduos. Quem são esses indivíduos? Os outros ou somos nós? Somos nós. No entanto, este aperfeiçoamento nosso é como uma pedra jogada num lago tranquilo, no centro do lago. As ondas primeiras vão até balançar algumas folhinhas que estão por ali. E quando elas chegam na margem, já chega fraca, mas está longe. Um movimento que a gente faça para o bem, para o amor, nós estamos trabalhando todo um processo em torno de nós, mais rapidamente aqueles que estão mais próximos, e vai alcançar as margens do universo.
Vai. Quando a gente abre um sorriso, diz Hermínio Miranda, quando a gente seca uma lágrima ou abre um sorriso, o mundo fica um pouco melhor. O mundo fica um pouco melhor. Então é o que nosso compromisso, né? E Kardec continua dizendo: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? O que importa isso? Eu posso crer nos espíritos e continuar a mesma porcaria que eu sou, entendeu? Mesma coisa, não dou um passo, mas eu creio nos espíritos. Creio em Deus, creio nos espíritos. Mas e daí? O que eu faço com isso? Tem alguma coisa que mexe no meu interior? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si. Ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Nós estamos sob os desígnios de Deus. Com este cabedal de conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós estamos muito responsáveis de cumprir com esses desígnios. Muito responsáveis. Né? Para o objetivo providencial, portanto, é que devem entender todas as sociedades espíritas esse objetivo de melhorar as massas, melhorando a cada um. Grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então haverá união entre elas, as pessoas ou as sociedades, simpatias, fraternidade, e assentarão em inabalável alicerce o bem para todos, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Não importa que sociedade religiosa seja, de qual teor religioso ou filosófico, importa é o bem que se faz em todos os sentidos. Esta a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é do Espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregado tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Kardec termina este capítulo com essas palavras, convocando todas as sociedades espíritas para essa novo procedimento. Ontem, ouvindo a Rosana, ela disse a mesma coisa, com outra forma, na realidade, de dizer, mas ela disse a mesma coisa, convocando a evangelização. Quem são os evangelizadores? Quem são os evangelizandos? Todos nós, certo? Nesta proposta de 80 anos servindo com Jesus. Né? E é exatamente aqui que nós temos a nossa casa espírita. 80 anos servindo com Jesus. Estamos acolhidos neste ambiente humano espiritual. Humano por os encarnados, espiritual pelos encarnados e desencarnados. Nós estamos acolhidos nesse ambiente. 80 anos de trabalho servindo com Jesus. Uma doce canção, um hino à esperança, o Consolador prometido. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Que Deus nos abençoe. Fazer a prece? A Regina pode fazer? Eu vou convidar a minha partner, minha parceira do coração.
que me ajuda e me ajudou e me carrega quase no colo para que a gente esteja aqui sempre. Tomei o ponto dele a semana inteira para ele fazer bonito hoje, hein, gente? Muito bem. Vamos continuar nessa vibração gostosa, né? Ixi, Maria. Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui, cada um sendo convidado de uma forma. Uns pela curiosidade, que foi saciada e permaneceu para o aprendizado. Outros pela alegria e pelo desejo de aprender e compreender essas leis divinas que nos regem. Outros ainda chegaram aqui pela dor de um luto, de uma doença, de uma tristeza, seja ela qual seja. Os chamados são muitos, Jesus. E o Senhor tem nos chamado insistentemente, convidando a todos nós a buscar a tua presença amorosa através do conhecimento que nos liberta, mas também nos convidando a aliar este conhecimento ao trabalho no bem, ao trabalho de amor ao próximo, ao trabalho de amor conosco mesmos. Durante essa semana, mestre amado, falamos da casa espírita. Esta é a casa que o Senhor nos situou. E é aqui, Jesus, que nós te rogamos nos sustentar, para que nós possamos honrar o convite que nos foi feito um dia, de aqui aprender cada vez mais, para também servir cada vez mais. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos enviar este Consolador prometido através desse mestre comprometido com esse mestre amoroso que dedicou a sua vida a reunir todos os ensinos dos Espíritos para que nós pudéssemos caminhar com mais segurança rumo a esse reino de Deus tão desejado e tão esperado por todos nós. Obrigada por esta semana. Abençoa, Jesus, a cada companheiro que aqui esteve durante essa semana, ouvindo, refletindo sobre o que foi trazido. Envolve a Rose, o Afonso, Zenaide, a Rosana, Valdemar, e aos jovens do teatro que amanhã encerram essa semana, trazendo para as crianças essa mensagem de amor, de que um mundo melhor começa dentro de cada um de nós. Obrigada, mestre, por nos reunir em família espiritual e despede-nos na sua santa e doce paz.
Que assim seja.